Olá, boa tarde. Meu nome é Charlita e eu vou falar hoje para vocês sobre Vladimir Nabokov. Vladimir Nabokov era um russo nascido em 22 de abril de 1899. Essa data aqui de 10 de abril é por causa do calendário gregoriano, que naquela época foi criado, então acaba que ficando tendo duas datas. São Petersburgo foi onde ele nasceu e ele viveu no Império Russo. Naquela época não se chamava Rússia, mas sim Império Russo. Ele morreu em 2 de julho de 1977, já na Suíça, em Montreal. Algumas das profissões dele foram romancista, ele foi professor universitário, ele foi entomologista, foi um escritor também. O movimento literário que ele participou foi o modernismo e o pós-modernismo, que estava ali dentro desse período, né, onde ele nasceu aí. Bom, além disso, além dele ser um escritor, romancista e tudo mais, ele era trilíngue. A família dele falava 3 idiomas em casa. Ele falava francês, inglês e russo. Quando ele era adolescente, ele fez os primeiros poemas dele. Foi uma coleção de 68 poemas no idioma russo, porque ele escrevia muito bem em inglês também, tá? Então, esses aqui foram escritos em russo. E tinha pessoas que não acreditavam no potencial do Nabokov. O Nabokov escreveu Sticky com a ajuda de um professor de literatura que ele tinha. E a prima desse professor, ela não acreditava no potencial dele. Falou uma vez pro pai do Nabokov, que ele não teria talento, que ele nunca seria um grande escritor. Bom, naquela época também a gente sabe que tinha muitas guerras, o mundo estava passando por um período aí difícil, né? Então, teve algumas revoluções naquela época, e o que fez a família a família Nabokov, né? Procurar exílio na Europa Ocidental. E eles foram primeiro para a Inglaterra e depois para a Alemanha. Lá na Inglaterra, ele estudou zoologia, mas ele estudou também línguas eslavas e românicas. O Nabokov escreveu romances lá na Inglaterra, como Glória. Ele escreveu também um bem legal que é A Verdadeira Vida de Sebastian Knight. Isso tudo enquanto ele fazia ele concluía os estudos dele, né? Até ele era tão ligado a isso que a família dele foi para a Alemanha já em 1919, mas ele só foi para lá em 1922, quando ele terminou os estudos. Ele viveu numa comunidade russa. Por quê? Porque ele não sabia falar muito bem o alemão. E não só por isso, mas porque ele era russo também e ele precisava viver dentro da comunidade russa. O Nabokov, ele escrevia através de alguns pseudônimos. Provavelmente por quê? Por causa do estilo dele, né? Ele tinha um estilo assim um pouco diferente e ele escrevia através de uns pseudônimos. Um pseudônimo que foi bem usado foi V. Sirin, que é o quê? Ele fazia referência a um pássaro do folclore russo, tá? Só para contar um pouquinho para vocês da parte dos pseudônimos que ele usava. Bom, o que mais que ele fez? Ele casou, ele teve um filho, ele ficou um tempo na França também, antes de ir ele teve uma passagem, ele foi um tempo também para Praga,
na República Tcheca, mas não morou lá. E na França ele ficou um pouco de tempo lá, pouco tempo, antes de ir então para os Estados Unidos, mais uma vez procurando exílio. Naquela época, ele estava fugindo das tropas alemãs, a família toda então se mudou para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, ele foi bastante coisa. Ele foi professor, então, lá que ele foi professor universitário, ele deu aula em algumas faculdades, universidades da época, até Harvard, ele fez também projetos lá. Ele se naturalizou americano, porque ele tentou fazer a naturalização e conseguiu, pelo fato de tentar proteger a família, ter os direitos que um cidadão americano tinha, por ele ser imigrante e o mundo tá uma zona como estava, ele precisava se certificar que lá ele iria conseguir então ter paz, né, ter um pouco de sossego, e também para a família dele. E ele conseguiu, ele se naturalizou americano e começou a ter os direitos normais de cidadão. Ele estudou zoologia, ele é um entomólogo lá, ele foi entomólogo, e leptopterologista. Essa palavrinha é bem difícil de falar. O que é isso, né? Eu, particularmente, não conhecia. É uma parte da biologia que cuida dos insetos, que estuda os insetos e os seus aspectos humanos, particularidades, né? E essa leptopterologia cuida das borboletas, estuda os insetos / borboletas. E ele, então, se especializou nisso. Tá? Falando um pouquinho, então, agora das obras dele, ele teve umas principais obras que foram A Defesa, O Dom, Lolita, Fogo Pálido, Fala Memória, Ada ou Ardor. Eu vou falar um pouquinho depois sobre Lolita, tá? Mas agora ainda vou falar um pouquinho sobre as experiências dele. O Nabokov, ele escrevia muito das experiências, das próprias experiências dele. Como, por exemplo, em Fala Memória, né? Nesse livro aqui imagina, de 30 anos, ele fez várias pausas aqui. Nesse livro aqui de 66, que ele fala um pouco da memória dele, dos momentos de infância dele. Ele gostava muito da infância dele lá na Rússia. Então, ele fez esse livro contando um pouco dos momentos dele lá. Também tem um outro livro que também relata isso, que é o Fogo Pálido, aqui de 62. O que ele consta, né? O que consta nesse livro, para quem tem interesse, né? Eu acho bem bacana. Esse livro, ele conta, existe lá um assassinato por engano. Para quem não sabe, o pai do Nabokov foi assassinado por engano em Berlim. Queriam matar uma pessoa e ele foi proteger essa pessoa, acabou sendo morto no lugar da pessoa. Trágico. Ele tinha uma escrita muito inteligente, como mesmo eu escrevi aqui, uma trama complexa, jogo inteligente de palavra, metáforas ousadas. Ele usava muito disso para atrair o leitor. Isso fazia com que o leitor ficava preso na leitura, né? Ele tinha um estilo em prosa, lírica. Nesses 68 contos que ele escreveu na adolescência dele, tinha muita sátira, muita fábula, tinha entretenimento, que era o estilo da época, né? Um pouco de sátira, também porque a fábula, porque o entretenimento. Por um período muito pesado, as pessoas precisavam também se reportar
a um mundo diferente daquele que eles estavam vivendo, ter um momento de lazer. Segundo o jornal O Globo, aqui uma nota que eu li, eu vou ler para vocês. Nenhuma palavra é casual, nenhuma vírgula é dispensável. Nabokov é profundo, mesmo quando aparentemente se limita a descrever um objeto. Cada parágrafo ele coloca em questão as próprias convenções da representação da realidade, viu? O momento que eles estavam vivendo na época. E os limites da ficção. Ou seja, ele era bom. Ele era muito bom mesmo no que ele escrevia. Então, vale a pena ler. Vale a pena ler Lolita, que é o que eu vou falar um pouquinho agora. Lolita foi um livro que foi escrito ele terminou de escrever ali por volta de 1953. Ele tentou publicar naquela época, tá? Mas acabou sendo publicado somente em 55. É uma narrativa, relata um amor obsessivo entre um homem feito, já um homem adulto, e como estava no auge, a narrativa estava no auge, veio a calhar esse livro. Ele fala não só dessa paixão louca desse homem por uma menina de apenas 12 anos, de apenas 12 anos, uma menina. Ele escreveu esse livro durante as viagens deles para caçar borboleta, né? Ele caçava borboleta nos períodos nas férias, e ele acabou escrevendo esse livro nessas viagens. Há relatos que ele iria destruir os esboços desse livro, porque ele não gostou, e foi a mulher dele, a Vera, que não deixou. Por fim, esse livro ele tentou em 53, ele tentou publicar, só que o que aconteceu? As editoras não queriam publicar, achavam que era uma escrita muito forte, muito polêmica, falava sobre pornografia, tinha algumas editoras que diziam, não vou publicar isso é pura pornografia. Ninguém vai ler isso aí, não vai dar, nós vamos ser censurados. E por fim, ele ficou 2 anos tentando, até que uma editora francesa conseguiu publicar o livro dele. E foi um sucesso só, foi um dos livros mais vendidos em 1958 e um dos mais vendidos de Nabokov. Ele simplesmente arrasou. Ele parou de dar aula e fez o que ele mais queria fazer, que era viver da escrita, né? Ele queria realmente viver apenas da literatura e ele conseguiu. No entanto, que ele explodiu, né? Mundialmente esse livro foi vendido, foi conhecido. Esse livro, essa trama virou filme. E também tem o Fogo Pálido, que eu falei há pouco, que é aquele livro que conta a história do assassinato por engano, que levou ele, né, para ficar entre os maiores romancistas do século XX. Tanto Fogo Pálido quanto Lolita. Realmente o Lolita foi a alavanca para o sucesso. E que bom que ele não queimou, né? Que a mulher dele conseguiu fazer com que ele publicasse esse livro. Bom, aqui eu tenho uma foto da mansão da família Nabokov, lá na Rússia. E hoje em dia é um museu. Quem for na Rússia e quiser conhecer um pouquinho mais, essa aqui é a casa. Nos meus slides eu trouxe um pouco de fotos, né? Vocês podem ver que desde o começo eu trouxe umas fotos dele
com as borboletas, a gente conhecer um pouquinho da história dele. Essa aqui é a capa do livro de 1955, tá? Foi a primeira capa que foi lançada. Hoje em dia tem N capas dos livros. E, bom, essa foi a minha apresentação. Falei de Vladimir Nabokov, espero que vocês tenham aprendido um pouquinho sobre esse autor. Eu não conhecia, achei fantástica a história dele. Eu peguei um livro aqui na BU de Lolita, é uma versão de 1970. Eu comecei a ler, confesso que não terminei de ler ainda, mas vou conseguir. E para quem quiser aprender um pouquinho mais sobre ele, a BU tem alguns livros lá. São livros bem velhos, tá? Mas o que importa é o conteúdo que vocês vão ler. Eu agradeço a atenção de todo mundo. Uma ótima tarde para vocês. Obrigada.